Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos connosco uma pessoa bastante importante da raça. Não precisa de muitas apresentações, o seu nome é reconhecido nacional e internacionalmente. Vasco Freire, muito obrigado por se ter juntado a nós neste podcast. Só um breve historial da carreira de ilustre criador de Vasco Freire. Ele iniciou-se a criar cavalos lusitanos em 1980, portanto há algumas décadas atrás, com a vocação essencialmente de cavalos de toureiro. Depois houve uma divergência completa do seu sistema de criação e a partir da década de 2000, portanto este século, em especialização em cavalos de dressage. Também foi um criador muito importante de galgos, cães de corrida, com bastante sucesso. Ele, um homem que esteve sempre ligado também ao mundo rural, criador importante de codornizes no Oeste, portanto uma pessoa ligada à produção animal, que é uma área que eu também gosto bastante, é a minha área de formação. Vasco Freire, muito obrigado por se ter juntado a nós e contribuir para mais um sucesso deste canal de comunicação podcast do Cavalo Lusitano. Bom dia, António. Obrigado pelo convite. Esta ideia do podcast nasceu do nosso colega da direção, Dr. Gil Vicente. Inicialmente, a mim pareceu-me um bocado descabido, mas o que é verdade é que passado um ano, realmente é um programa importante. Portanto, muita gente ligada ao cavalo vem dar a sua opinião e tu tens um jeito para isto fantástico, porque estás dentro do problema, estás dentro da temática, falas bem e, portanto, tens dado vida a estes programas. Muito obrigado. Agradeço-lhe imensas palavras de confiança e agora, como criador experiente, consegue-nos fazer assim tipo uma resenha histórica, um resumo, um breve historial da evolução do cavalo lusitano ao longo dos tempos. Sim, não vamos tentar. Há uma coisa que eu gostava de dizer, porque há muita gente que não acredita. A raça existe mesmo. Portanto, ninguém inventou a raça. Portanto, há muita gente que pensa que foram uns sábios ou foram uns malucos que a determinada altura inventaram uma raça que se chama lusitana. Nada disso. A raça existe há milhares de anos. Portanto, há registros da Península Ibérica do cavalo, portanto, lusitano e espanhol, 5.000 anos antes de Cristo. Portanto, 5.000 anos antes de Cristo, mais 2 depois de Cristo, 7.000 anos. Portanto, não é uma raça de ontem, portanto, é uma raça antiga. E essa raça manteve-se até hoje. Porquê? Porque foi sempre útil ao homem de cada época. Portanto, tanto na caça, como na lida do campo, como na guerra, como meio de transporte, nós temos que pensar. Aliás, a nossa geração acha que o automóvel, o comboio, o avião, existe há milhares de anos. Não existe há milhares de anos. Existe há 150 anos. Portanto, 7.000 anos não tem nada a ver com 150 anos. Ou seja, o cavalo era usado para substituir, foi o início do automóvel como meio de transporte, do caminhão, do comboio, do trator, da ceifeira debulhadora. Portanto, esta raça existe há 7.000 anos e eu não me farto de repetir isto. Existe porque foi sempre útil ao homem de cada época. Portanto, a época hoje não é a época da lida do campo, não é a época de andar a cavalo para ir visitar o amigo que vive a 100 km, é outra época. Portanto, mas o que é verdade é que a raça existe, e existe mesmo. E soube evoluir bem e chegar aos dias de hoje, não é? Evoluiu naturalmente pela necessidade que o homem tinha de usar o cavalo. Agora, o que é que podemos fazer? Não vamos falar do passado, porque isto está tudo para aí escrito por todo lado. Eu gostava, António, aproveitava para fazer um pequeno resumo de os últimos 40 anos. Porque a evolução do cavalo lusitano nestes últimos 40 anos é uma coisa fantástica. E eu tive a sorte de assistir a isso e de participar. Portanto, então, como é que eu ia fazer isto? Vamos, 1980, quando eu comecei, o que era a raça lusitana? A raça lusitana era uma raça com à volta de 400 éguas, tutelada pelas raças seletas. Não havia uma associação de criador de lusitanos, havia as raças seletas onde estava a cabra montanhesa, o porco, sei lá, o porco alentejano, a vaca alentejana, tudo. E portanto nós éramos sócios das raças seletas.
a sede era num organismo do Estado, portanto havia uma direção e depois havia secções, e havia a secção do Lusitano / Peninsular na altura. O que é que acontece? 1980, a raça tinha 400 éguas, era criada em Portugal, sobretudo no Vale do Tejo e algumas escodalarias no Alentejo. Imagina, Algarve, Norte, Centro, não havia éguas lusitanas. Portanto, éramos meia dúzia de criadores. Portanto, foi o início de tudo. 1990, o que é que aconteceu em 1990? Aconteceu que foi criada a PSL e um novo ciclo da raça começou e foi o início da expansão da raça. Eu assisti a isso, participei disso e, portanto, sei o que é que estou a dizer. Foi aí que, antes disso, o Brasil já tinha alguns animais, a França já tinha alguns criadores, o México tinha o Gastão Santos, que também tinha alguns animais. Mas o que é verdade é que foi a partir de 1990 que houve a grande expansão da raça lusitana. Com a impulsão também da Associação de Criadores específica do Lusitano. Exatamente. Portanto, com o aparecimento da APSL e do nome Puro Sangue Lusitano, foi um marco importante. Nós hoje praticamente não nos lembramos, mas na altura foi importante o Puro Sangue Lusitano. Obra do engenheiro Alfredo Batista Coelho. Portanto, foi ele que inventou o nome Puro Sangue Lusitano e na altura, tanto eu como o Arsénio Cordeiro achámos um bocado posidónio Puro Sangue Lusitano e ele dizia, e com razão, se chamam pura raça espanhola ao espanhol, chamam puro sangue inglês ao inglês, que é um cruzamento de árabe com éguas da Península Ibérica, porque é que o nosso também há de ser puro? Tem razão. Mas o que é verdade é que funcionou. E hoje, felizmente, há muitos puros sangues lusitanos. Porque quando se inventou o nome de puro sangue lusitano, havia muito poucos. Não te rias, porque é verdade. Havia muito mais diversidade, não é? Heterogeneidade. Exatamente. Havia uma quantidade de sangue estranha à raça, que estava impregnado na raça. E na altura até gozámos um bocado com o Alfredo. E o Alfredo, não há muitos, mas um dia vai haver. Olha, e há. Mas viu, sobressaiu a boa seleção. Exatamente. E conseguimos trazer fruto da seleção, fruto do trabalho dos criadores e da Associação de Criadores. Exatamente, é o trabalho dos criadores. Depois quero destacar o ano 2000. E porquê? Porque foi o ano, o que é que foi o ano 2000? Foi o ano do início da seleção do cavalo lusitano para o ensino, para o desporto. Portanto, muita gente diz, mas eu já criava cavalos de ensino há 40 anos. Mentira. Portanto, cada um diz... Eu sou juiz desde 2002 e no início, até em 2002, havia muito poucos cavalos lusitanos a fazer provas. António, o grande prémio em Portugal não havia. Era em São Jorge? O campeão nacional disputava-se em São Jorge? O campeão nacional disputava-se em São Jorge. 2 cavalos alemães, o Nuno Palma e a Margarete Lima Garcia. Portanto, íamos às provas e lusitanos não havia. Ou seja, o grande impulso foi no ano 2000, graças ao projeto de cavalos novos da APSL, e aí o Dr. Ferraz da Costa teve um papel importante, foi ele que teimou que esse projeto andasse para a frente, e portanto o ano 2000 foi o ano do início da seleção do cavalo lusitano. E também a APSL é dar prémios pecuniários a dobrar o prémio das taças de Portugal. Exatamente. Foi fundamental. Exatamente. Portanto, e não nos podemos esquecer disso. Entretanto, o que é que acontece em 2020? Ou seja, 10 anos depois, para mim, é o ano do reconhecimento internacional do cavalo lusitano no desporto. Este é que é um facto. Portanto, hoje em dia, qualquer treinador estrangeiro, qualquer cavaleiro estrangeiro, qualquer juiz estrangeiro reconhece o lusitano como um cavalo de desporto. Coisa que não era assim no passado, não é? Claro que não era, não existia, António. Não era assim, nem assado, não existia. Portanto, a nossa raça tem 25 anos de seleção contra 150 anos dos alemães, 150 anos dos holandeses. Portanto, a nossa raça é uma menina
que começou agora a sua vida. E sabe bem como eu que nos cavalos isto demora muito tempo, o intervalo de gerações é normalmente 10 anos, portanto Claro, temos feito, então tem sido um percurso notável do cavalo lusitano. fantástico, fantástico. Hoje temos cavalos a disputar campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos. O campeonato nacional é disputado com 15, 20 cavalos lusitanos em grande prémio. Portanto, vários países estrangeiros, a França, a Espanha, o Luxemburgo, o Brasil, usam cavalos lusitanos nos campeonatos do mundo. Nas suas equipas Nas suas nacionais. equipas. Portanto, são os melhores desses países. E isso, portanto, é uma coisa fantástica. Até agora em Inglaterra tivemos uma égua classificada no campeonato de Inglaterra. Sim, disseram. Eu Grã-Bretanha. por acaso Sim. não sabia, mas disseram ontem. Portanto, há todo um... Ou seja, em 25 anos, o que a raça cresceu, e mais uma vez, se tornou ela própria útil ao homem desta época. É verdade, por isso é que até chegamos a número 5 do ranking mundial de raças de cavalos de desporto, na dressage, o cavalo lusitano em quinto lugar. É verdade. E o Vasco também tem sido sempre uma pessoa ativa nas direções, a auxiliar a APSL na evolução dos destinos do cavalo lusitano. Pode-nos fazer um balanço do mandato da atual direção da APSL, da qual o Vasco faz parte? Sim, António, nós tomámos posse em 23, e antes de tomarmos posse fizemos um manifesto, um programa, em que o lema era dar a máxima importância a tudo o que diz respeito à raça. E porquê é que chamámos a atenção da máxima importância? Porque o lusitano hoje é um cavalo importante no mundo. E só em Portugal é que eu vejo que não lhe dão tanta importância como essa raça merece. Porque eu, felizmente ou infelizmente, ando muito lá fora, conheço o mundo dos cavalos, tanto nos obstáculos, como no ensino, como nas corridas de galope, conheço bem e sei bem a importância do lusitano. Mas está a falar em termos institucionais? Não, em das termos pessoas mesmo, particulares. Eu quis aprender. António, eu saí daqui para aprender. Sabes porquê? Ninguém nasce ensinado. Portanto, essa história, eu nasci ensinado, isso não existe. Sabes porque é que tu podes guiar um carro? Porque te ensinaram, não é? O piloto de aviões pilota um avião porque aprendeu. Portanto, então e porquê é que para criar cavalos não é preciso aprender? É preciso aprender e é preciso ver o que é que se faz. Nos melhores, temos que estudar. Portanto, isto é o meu ver. É o meu ver. E nessas voltas todas, nestes 40 anos, aprendi que nos últimos 20 anos a raça lusitana é apreciada em todo o mundo e tem importância. Em Portugal, talvez por ser nossa, não lhe ligamos tanto. Portanto, o lema foi dar a máxima importância. E tivemos quatro itens que quisemos dar importância máxima. Foram a seleção, quisemos dar enfoque da seleção, tanto de machos como de fêmeas. De machos é aquilo que já se sabe, criámos o salão, que é uma aposta ganha, que vamos falar mais à frente. As fêmeas, infelizmente, não conseguimos pôr em prática aquilo que tínhamos em mente, que era dar visibilidade à aprovação das fêmeas no livro de reprodutores de adultos. E o que é dar visibilidade? Em vez de ser em casa de cada criador, com mais condições, onde só o juiz é que vai ver e o criador, o que é que pensámos fazer? Foi fazer no norte, no centro e no sul uma aprovação de concentrações de éguas para serem aprovadas no livro de reprodutoras, em que cumpria dois objetivos. Todos nós podíamos ir assistir. Todos nós criadores, todos nós possíveis compradores, os estrangeiros também podiam viver. Portanto, não era um leilão, mas era uma aprovação pública. Portanto, ou seja, transformar esse evento numa coisa pública e de promoção para a raça, em que os criadores iam levar aquelas que eles gostam mais, as que gostam menos podiam continuar a aprovar em casa. Portanto, eu gosto menos, mas acredito. Então, vem cá o juiz a casa.
eu gosto mais e quero mostrar, levava essas E era bom aprovações. até para comparar entre criadores como é que a seleção está a ser feita e a Exatamente. qualidade, o nível de qualidade, só Exa- em comparação é que temos um nível de referência, não é? Exatamente. Mesmo um criador novo que leva a sua égua, a sua pola de 3 anos ou de 4 anos, vai comparar com os outros. Se for em casa dele, só compara com ele. Não é? Exatamente. Mas isso, se nós, a nossa direção, em princípio, vamos apresentar uma lista para continuar, e se continuarmos, é a primeira coisa que vamos fazer. Portanto, uma das primeiras coisas é essa. A par dos garanhões, as éguas também, dar-lhe a tal importância que elas merecem. Depois, tínhamos um outro item que, para nós, fundamental, que são novos criadores. E porquê novos criadores? António, o futuro das raças são sempre os novos criadores. Parece um bocadinho paradoxo, mas não é. Mas é verdade. É verdade. E é preciso fazer escola e ter ligação, não é? E formar. Exatamente. E São sempre os hoje em novos, dia na sociedade é difícil essa parte. são sempre os novos criadores. São os que vêm com mais vontade, mais moral, vêm isentos de tradições. Portanto, é ele que vai criar a sua tradição. Se errou, para e começa outra vez. Portanto, os novos criadores é o futuro. E então a nossa direção, e bem, com o apoio do João Ralão, que foi fundamental para que isto se verificasse, fizemos aqueles encontros onde tu também és um orador, de novos criadores, de interessados, que é um êxito. Até criar um prémio para os novos criadores no festival, Claro, não é? exatamente. Para incentivar as pessoas a Incentivar, aparecerem. é que sem novos criadores não há cavalos, não há raça. E, portanto, quem está nos órgãos dirigentes tem que pensar sempre nos novos. Semear para colher no futuro. Exatamente. Mas quem é que vai colher? É a raça. Claro. A raça é que O bem colhe. maior é o cavalo. António, quem está nos órgãos dirigentes, qualquer órgão dirigente de uma associação de criadores, tem que pensar em primeiro na raça, em segundo na associação e em terceiro nos criadores. Porque sem criadores não há associação e não há raça. Portanto, e isso é o nosso lema. Não é? Outro item importante, portanto, que foram os regulamentos da raça. Portanto, fizemos uma revisão dos regulamentos. É um trabalho que não se vê, mas está feito. Fizemos ou seja, um levantamento dos regulamentos existentes, alterámos alguns. Conseguimos, finalmente, aprovar um regulamento de disciplina, que era um vazio que havia. Ou seja, um regulamento de disciplina onde engloba criadores, proprietários, apresentadores, cavaleiros que competem em organizações da APSL, tipo Festival de Cascais, Golgã, Pontes de Lima, tudo o que seja a APSL a dar a chancela, são abrangidos por esse regulamento. Para quê? Para evitar más educações de quem? Tratadores, de apresentadores, de cavaleiros. Custa muito ver um cavaleiro receber uma medalha de prata a cavalo num cavalo e mandar para o chão, porque não está de acordo com a medalha. Para saberem o que é. Há direitos e deveres de todas as pessoas envolvidas, não é? Claro, porque todos os concursos, ninguém entra num concurso para perder, mas só ganha um. Então, nós temos que ter a cultura de saber ganhar e saber perder. Ainda é mais importante saber perder. Claro, saber ganhar e perder. Portanto, isso está tudo feito. É um trabalho invisível, mas está feito. Este regulamento foi aprovado numa Assembleia Geral, regulamento de disciplina, que vai ser posto em prática a partir de janeiro em todos os eventos que a APSL ponha a sua chancela. Agora, o quarto ponto, que para mim era importantíssimo, era e é, que se chama Associações Estrangeiras. Ou seja, António, a raça hoje já não é a raça de 1980, do Vale do Tejo e um bocadinho do Alentejo. A raça hoje é mundial, Raça global. e com a sede em Portugal, que nunca pode sair de Portugal. E para isso, o que é preciso? É preciso que os portugueses encarem isto como uma realidade. A raça não é portuguesa, é uma raça mundial. António, hoje há 27 países com associações, e tu sabes. É notável. Tu sabes e vais como juiz, vais como técnico, vais muito a esses países. Portanto, há 27 países. Há 3.500 nascimentos ano.
ano. Havia, em 1980, 300 nascimentos, quando eu comecei. Ou seja, mais do que 10 vezes mais. Agora, o que é importante não é os 27 países, nem os 3.500 nascimentos. É que 40% desses nascimentos... Mais de 40%. Mais de 43% ou 44%, é fora de Portugal. É notável. É a nossa raça mais internacional, sem sombra de dúvida. De todas as espécies. Não, mais do que Hannover. Sim, sim. Mais do que Hannover. Isso uma vez disse. Mais do que KPN. E eu conheço, eu sou sócio de Hannover. Eu sei o que é que estou-te a falar. Eu fiz o curso de criação da Hannover de uma semana, dos hanoverianos, e disse lá ao responsável de internacional, ao Christman, olha, a raça hanoveriana é muito mais poderosa e muito maior, mas efetivamente o lusitano tem muito mais associações estrangeiras e proporcionalmente tem muito mais animais a nascer fora do país de origem, o que é notável, Claro. para um país como nós, como o nosso. Então o que é que nós temos que fazer para... Porque já ninguém muda que a raça é mundial. Tu não consegues mudar. Não vais tirar agora, pá, não, porque eles agora ficam, qualquer dia é 50% e depois é 60%. Vamos acabar com as associações. Não podemos, nem devemos, a bem da raça. A bem da raça. Agora, o que é que podemos e devemos? É uniformizar critérios iguais nos 27 países. Que era uma coisa que não acontecia, porquê? Não há negligência de ninguém, a raça cresceu muito rápido e a estrutura da APSL infelizmente não acompanhou e não podia acompanhar porque o crescimento foi tão grande, não estamos aqui a sacar culpas em quem cá esteve, nada disso. Se nós tivéssemos, se calhar, era igual. Agora, temos a obrigação de pôr isto na ordem. E o que é pôr na ordem? É uniformizar regras, critérios, avaliações, estás a perceber? Portanto, isto tem que ser igual para todos. Ou seja, o que é em Portugal tem que ser em Espanha, em França, no Brasil, em todo lado, dentro das devidas proporções e tomando em conta a especificidade de cada país, como é evidente. Pá, tu não podes pôr nos Estados Unidos uma aprovação de Garanhões por ano. Não a podes dimensão de um país. não podes pôr no Brasil uma aprovação. Mas tentar justificar duas já é bom. Agora, o que não podemos é, como se fazia até há bem pouco tempo, aprovações de Garanhões no Brasil em casa dos criadores. Isso é que não pode ser. Como fazíamos em Espanha há bem pouco tempo. Felizmente, temos a conseguir, a pouco e pouco, com diplomacia, a falar com as organizações locais, ou seja, a uniformizar critérios, procedimentos e regras. E é esse trabalho que a Associação fez e continua a fazer e que é importante quem venha a seguir. Esperamos que sejamos nós à mesma, mas se não formos, quem vier tem que continuar esse trabalho. Muito bem, é verdade. E agora também continuando um tema que já falou há pouco, num dos marcos importantes, temos agora a parte da aprovação dos machos, não é? Os garanhões aprovados numa concentração anual no início do ano, no Salão do Cavalo, realizado na Sociedade Hípica Portuguesa. Qual a importância que dá a esta forma de organização, esta mudança de vários centros para uma aprovação única no Salão? António, quanto à aprovação de Garanhões, é outro mito. É outro mito. E agora estamos a aprovar Garanhões. E agora estamos a ser muito rígidos. E agora, eu quando digo agora, não é agora. Há 10 anos, há 15. António, sempre houve seleção de Garanhões nos cavalos. Desde a idade que os cavalos eram selvagens. Quando eram selvagens, aprovava-se Garanhões. Como? Eles conseguiam ganhar as éguas? Claro, era a lei do mais forte. Seleção natural? O mais forte batia e matava os mais fracos para ser ele a cobrir as éguas. Portanto, já quando era na época selvagem, em que o cavalo era um animal selvagem, havia seleção. Era natural. E como agora não são selvagens, tem que haver outra maneira. Entretanto, os cavalos foram domesticados. Algures no tempo. Nestes 7 ou 8 ou 10 mil anos, ninguém sabe. Entre 5 a 9 mil anos. António, cada um diz o ano que quer. É o que dizem, não é? É o que dizem. Agora, há uma coisa que eu sei. É quando foram domesticados, continuaram a haver aprovação de Garanhões. Só com outro método. Eram os mais úteis. Porque na altura foram domesticados para quê? Para servir de meio de transporte, para lidar no campo, para caçar, depois para as guerras. Portanto, quais é que
Os cais eram os cavalos que cobriam as éguas. Os que serviam melhor este propósito. Portanto, nessa altura também houve aprovação de Garanhões. Também havia aprovação de Garanhões. Ou não estás de acordo comigo? Estou de acordo, completamente. Então se havia, porque é que agora há muita gente ainda a barafestar que aprovam Garanhões, não se devia aprovar? Pá, calma aí. Ainda bem mais é um requisito da União Europeia, do seu regulamento zootécnico. E que não fosse, era um motivo de seleção importantíssimo. Agora, o que é que eu te gostava de falar? Gostava de te falar nos últimos 60 anos. Porque nós estivemos aqui a falar que a raça tem 7.000 anos, mínimo, comprovado. Falar de 60 anos foi agora, ao pequeno almoço. É um grão de areia. Mas é bom recapitular. Portanto, em 1967, quando o engenheiro Sommer e alguns amigos dele, conhecedores da raça, criaram o Studbook, começaram a aprovar cavalos. Este sim, este não. Como é que... E uma comissão, a Casa do Criador, em liberdade, este pode ser, aquele não pode ser. Portanto, isso foi até 1993. Quer dizer, não foi de 67 a 68. Pois. Foi até 1993. Era assim, exatamente como as éguas. Eu aprovei cavalos meus assim. E ao Dr. Borba, o Filipe, soltávamos o cavalo. Epá, sim senhor, anota-se, amanhã, muito obrigado. Portanto, isso aconteceu até 1993. Em 1993, portanto, e bem, a APSL criou uma aprovação pública dos cavalos para não haver dúvidas. Toda a gente que quer ir ver vai ver a aprovação. Os juízes estão lá, dão notas, as notas são públicas. E animais montados. Exatamente, animais montados. Que é um cavalo de sela. Animais montados. E, portanto, isso foi uma prática até quando? Até 93. E de 93 até agora, pública. Onde? Pá, em picadeiros pequenos, com pisos maus, sem condições de aquecimento de um cavalo. Eu aprovei 2 cavalos em Coimbra que aqueceram no Alcatrão. Só havia o Alcatrão ao lado do picadeiro. E quando entraram dentro de uma pista de 30-15, com uma mesa ao meio, não é? E com 6 juízes lá dentro, o cavalo nem sabia onde é que estava. Tinha 4 anos, onde é que eu estou? Portanto, as condições eram precárias. Mesmo assim, foi um bom trabalho. Sim, sempre a evoluir, um passo. Exatamente. Sempre a subir. Não é? Por isso, a nossa direção decidiu que vamos fazer deste evento uma coisa grande. Em 2 óticas. Na ótica do criador e na ótica do público. E também do cavalo. Mais condições, melhores pisos, mais dimensão. Claro. Mas essa é a ótica do criador. Pá, António, a maioria dos criadores nunca tiveram a sorte de ter um cavalo com qualidade para levar à aprovação. E a maioria tiveram um cavalo, 2 cavalos na sua vida. Portanto, agora, se tu visiste da ótica do criador, não é? Imagina o criador criou o seu poldrinho. Este poldrinho vai ser o meu garanhão, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. Com dificuldade até mandou montar num cavaleiro. E de repente o cavalo vai a uma aprovação. Agora, vai a uma aprovação sem condições, em que o cavalo em 5 minutos entrou, assustou-se, viu uma bandeira, não conhece a pista, e o criador vem lá, o meu cavalo não foi aprovado porque não tinha condições, porque não conhecia a pista, porque cheguei às 9 e o cavalo entrou às 9h10. Portanto, com o salão isso acabou. O cavalo pode chegar um dia antes ou 2, tem boxes. Mas há pessoas, eu estou fazendo aqui de advogado do diabo, não é? Há pessoas que dizem que mas isto é só uma concentração, imaginem que o cavalo não está em forma agora, ou que teve uma lesão, eu não tenho mais nenhuma hipótese, tenho que esperar mais um ano. É o que as pessoas, há alguns criadores podem dizer. Azar. É? De haver só uma por ano. Azar. Porque há cavalos que têm azar e há pessoas que têm azar. Agora, nós não podemos ver
a floresta. Temos que ver, nós Não podemos podemos ver ver a a árvore, árvore. a ver a floresta. Para a raça é importante na ótica do criador. O cavalo vai a uma inspeção veterinária, tem um período de adaptação à pista, tem pisos bons, tem o mundo inteiro a ver o seu cavalo, dá em live stream para o mundo inteiro. Portanto, E o cavalo mais pontuado é a capa do é o próximo, póster do do próximo seguinte. ano. Do É próximo- também um chamariz Com importante. certeza, não, chamariz é um prémio. É um prémio a qualquer criador. Portanto, esse seu cavalo, portanto, tem todas as condições para ser apresentado. Portanto, ou seja, na ótica do criador é importantíssimo. Agora, na ótica do público, portanto, se nós tomarmos como bom 40% dos nascimentos já estão fora de Portugal, há muitos criadores fora de Portugal. E têm vindo muitos ao salão. Exatamente. Muitos Portanto, estrangeiros. o criador, esse público, esse criador, esse novo criador do estrangeiro, se forem 4 ou 5 portanto, ajuntamentos de cavalos, não vem ver um. Agora, se sabe com um ano de antecedência qual é a data, marca hotéis baratos, marca viagens baratas e vem ver. E tu sabes que 20% ou 30% das pessoas que felizmente têm estado no salão são estrangeiros. E conseguem ver o panorama dos garanhões a aprovar do ano inteiro para ter uma noção da qualidade da raça. Exatamente. Mas, o ano passado, portanto, naquela fase do aquecimento dos cavalos, que é entre as 11 e o meio-dia, por aí, pá, eu fiquei louco porque estava a bancada cheia de estrangeiros a ver o aquecimento. Não é a ver a aprovação. A aprovação era depois do almoço. Estavam a ver o aquecimento. É verdade. E até potenciais compradores para levarem os seus cavalos. Portanto, o salão é uma aposta ganha. E veio para ficar. Portanto, se nós compararmos isto à época selvagem e à época do cavalo domesticado e de 67 a 93, imagina. Né? É verdade. Imagina. Foi uma grande evolução que foi Uma grande feita evolução ao longo que a do raça tempo. merece. Claro. Raça E merece. também tem respondido. E também tem respondido. E tem. Os criadores também. A raça regenera-se, às vezes sozinha. É verdade. Às vezes sozinha. É verdade. E agora mudando aqui um bocadinho de tema, mas também continuando nesta temática bastante interessante, como é que tem visto a importância dos concursos de alienamentos, nomeadamente para a manutenção aqui das características da raça? O Vasco até faz um bocadinho de tudo também, não é? É uma cudelaria com muito sucesso, não só em desporto, isso está comprovado, mas também em concurso de alienamentos. Porque é fundamental. Portanto, António, o cavalo lusitano para o desporto, se não estiver dentro do padrão, não faz desporto. Faz mal esse desporto. Isso é a tal importância, a fidelidade ao padrão racial, não é? Fundamental. É o que nos distingue dos outros também, não é? Não é só por isso. É porque o padrão transmite pequenos pormenores que só a nossa raça tem e que se tu fugires do padrão, a funcionar também são diferentes. Um cavalo hoje em dia, eu não queria falar já do padrão, mas vamos falar do padrão. O nosso padrão, além de estar bem feito, é futurista. Sim, as outras raças têm-se aproximado mais do nosso padrão. Já estiveram muito mais longe. Exatamente. Não é? Os warm bloods agora estão mais próximos de nós. Não, o problema é que eles atrevem-se, como são muitos, a passar o nosso padrão em termos de andamentos. Eu estive agora em Hannover, há um mês, fiquei maluco, porque mecânicas iguais aos que nós queremos no Lusitano, mecânicas iguais ao que está descrito no nosso padrão. Movimentos ágeis, elevados, para diante, articular corvilhões, joelho, projeção. Cuidado, é porque eles são muitos. Portanto, isto é rápido. Mas voltando ao modelo em andamentos, que é aquilo que tu me perguntaste. O modelo em andamentos é uma coisa fundamental para a raça. Claro que há detratores, como em tudo. Como em todo lado e em tudo. Há sempre quem diga mal, há sempre quem diga bem. Agora, o que é que o modelo de andamentos é importante? Primeiro porque é um evento de marketing fantástico. É onde aparecem novos criadores. Lá estamos, novos criadores. Tem mais depressa, conseguem ter resultados. Tem um póldro do ano, aparecem com o póldro do ano. Não estou à espera de 4 ou 5 anos de ter um cavalo montado. Portanto, na ótica do criador, há o criador novo que inicia
porque foi ver um modelo em andamentos. E depois, quando é novo, com mais um ano ou 2 ou 3, já consegue apresentar. Não tem que esperar 5 ou 6 anos para ver o seu cavalo a competir com outros. Agora, há uma coisa que é fundamental, é que temos que ter uma cultura de modelo em andamentos. E porquê? Porque só ganha um em cada classe. O segundo é o primeiro dos últimos. Só ganha um. E todos, quando eu também participo, vou sempre com ideias de ganhar, mas às vezes não ganho. Porquê? O outro é melhor. O que é que eu hei de fazer? Eu tenho que ter a cultura e o discernimento para ver porque é que o meu não ganhou. Agora, não podemos estar sempre a dizer que são os juízes os culpados. Eu posso não estar de acordo com o julgamento. Posso não estar. Tenho o direito de não estar. Mas tenho o dever de estar calado. Sim, até pode questionar, mas educadamente. Exatamente. Portanto, o juiz é soberano. O juiz é soberano. E essa cultura temos que implementar em Portugal, porque vejo os apresentadores sempre aos gritos com os juízes, alguns criadores sempre... Isso não é bom para a raça, nem é bom para eles, porque eles, em vez de pensarem porque é que o meu não ganhou e o que é que eu tenho que mudar, não, é fácil. O malandro do juiz não me deu o primeiro lugar. Oh, António, eu também já perdi muita vez. É verdade. Pois, mas isso é o espírito bom, construtivo, evolutivo. Tem que ser. Também já ganhei muito. Ganhei mais que o que perdi. Mas quando perco, não fico contente. Mas vou pensar, porque é que eu perdi? Tenho que ver porque é que perdi. É o mínimo. É usar a cabeça, não usar os gritos, não é? Não usar os gritos, que a gritar ninguém lá vai. Agora, há uma coisa que eu te digo, António. Os julgamentos têm que ser didáticos. Os criadores e o público têm que perceber o que está a acontecer. Até para poderem melhorar, não é? Exatamente. Portanto, os juízes não são vacas sagradas, sábios, que estão dizem, lá no pedestal, não têm que estar na terra. É aquele. E acabou. Não! Nós temos que saber. Porquê? Porque os animais que vão ao concurso são avaliados. Os criadores que vão ao concurso são avaliados. Os dirigentes da APSL e destes eventos também são avaliados. Porque às vezes corre mal. Imagina o ano passado, no Festival de Cascais. Correu mal. Culpa de quem? Da direção. Meia culpa. Percebes? Então, e os juízes não são avaliados? Também têm que ser avaliados. Como? Vamos ver qual é a maneira. Agora, toda a gente que está nesta fileira tem que ser avaliado. Como dizia bem o tal regulamento disciplinar, há direitos e deveres em todas as partes envolvidas. É evidente. Não é? Claro que sim, isso é uma sociedade da meritocracia, que é o mais importante aqui nos cavalos, não é? E mais, António, isto são concursos de comparação. Portanto, sim, são apreciações relativas. Eu relativizo e subjetivas. E sempre foram, são e vão ser sempre julgamentos subjetivos. E porque são subjetivos, temos que dar sempre o benefício da dúvida a quem julga. Sempre. Porque é a opinião da pessoa. Ele está lá para dar a opinião. Ninguém é juiz porque foi a correr para ser juiz. Alguém lhes disse, tu és o juiz. Pois, fez formação, está credenciado. Temos que o respeitar. Fez o seu caminho. Temos que o respeitar. É verdade, muito bem. Então, e agora falando de uma parte, se calhar, que ainda tem tido mais sucesso, que é o cavalo lusitano no desporto. Mas não só. O Vasco Ferreira, claro que aqui estamos na Associação do Lusitano, mas tem só o cavalo campeão da Europa, o cavalo mais destacado, que é um Warm Blood, mas não interessa, também importa aqui para o mérito do criador. Como é que vê o cavalo lusitano e a evolução do desporto? Epá, António, campeão da Europa e número 1 do mundo. Número 1 do ranking mundial, é verdade. Faltou isso. Essa é verdade. E já reconhecido até no berço da raça, o criador homenageado é Hanover. É tirar o chapéu. Eu tiro-lhe o chapéu. Epá, obrigado, António. É assim, a raça neste momento, em termos desportivos, está no top, no pico da sua performance. Era impensável, há 20 anos, há 30 anos, a raça está no momento que está. Eu sempre acreditei, pensei que ia demorar muito tempo, mais tempo, mas não, é rápido. 20 anos depois, isto é tudo rápido. Porquê? Porquê que é rápido? Porque a raça é tão boa, que se tiver um bocadinho de seleção, ela aí vai. Os genes vêm. Porquê? Porque é uma raça que tem aquilo que as outras não têm, chama-se montabilidade.
Porque um cavalo para fazer desporto já não chega a ser um atleta. O cavalo para fazer desporto tem que ter montabilidade e tem que ter capacidade de aguentar a dor, de aguentar o treino, de aguentar as adversidades, de querer agradar ao cavaleiro. E isso o nosso cavalo dá 10-0 a todos os outros. Eu estou-te a falar, eu crio o Warmbloods e crio Luz Warmbloods. E, portanto, consegue ver essa diferença. Estou à vontade. Consegue comparar, não é? Mas, quando, a seguir à desmama, os polos, os lusitanos, pastam no mesmo sítio dos Warmbloods e dos Luz Warmbloods. E eu vejo a diferença. É uma coisa muito diferente. O caráter, a capacidade de chegar ao homem, de querer agradar, de pequeninos, à desmama. E isso é uma coisa que não tem preço. Isso que não é tempo. Podemos perder. É tempo. Isso é tempo. Ou seja, ela é assim porque anda cá há 7.000 anos. Isso fruto da tal seleção que falou no início. Exato, da seleção contínua. O cavalo do Toureiro também teve aqui a sua importância. Claro que teve, claro que teve. O que é que acontece? Acontece que neste momento está no auge. Vamos, e não é no auge do ensino, vamos ao Toureiro. Andei 20 anos a fazer cavalos de torear, eu sei o que é que estou-te a dizer. Hoje, 90% dos cavalos que toreiam nas melhores figuras do toreio, Portugal, Espanha, México e Colômbia, são lusitanos. É verdade. São lusitanos. Lusitanos e seus cruzamentos. E agora vou-te dar uma novidade. Em 1990, fiz um levantamento junto das 10 figuras do toreio em Portugal e em Espanha. Tu sabes quantos cavalos lusitanos haviam a torear inscritos no Studbook? Não faço ideia. Dois. Desses todos? Sim, 2. Portanto, em 35 anos, imagina a evolução que houve. Porque as pessoas pensam que a evolução foi só no ensino. Não. Foi no toreio. No toreio. Graças a quem? Aos criadores. Graças à APSL, porque sempre também apoiou o prémio do melhor cavalo de toreio. Portanto, ou seja... Cavalos recomendados em toreio. É toreio. Portanto, reportadores funcionais também em toreio. E a gente não nos podemos esquecer disto, António. O toreio também evoluiu nos últimos 35 anos. Antes era tudo cruzados. É verdade. Eu estou-te a dizer isto porque eu sei, eu vivi, eu estudei o assunto. Portanto, toreio. Depois temos, a seguir ao toreio, o que é que temos? Temos, desculpa lá que eu tenho que pôr os óculos para não me esquecer. Eu também, mas já aumentei a letra. Já aumentei a letra. É esperto, pá. Estudaste. Portanto, equitação de trabalho. Não existia equitação de trabalho. Não existia. Começou lá com os italianos, como disse o João Ralão. Franceses e espanhóis. Depois o João agarrou nessa ideia e fez um trabalho fantástico. Hoje em dia, equitação de trabalho, campeões da Europa, campeões do mundo, ganham as provas todas. Dominadores. Exatamente. No mundo inteiro, com outras equipas de outros países. De outros países, com outras raças. Sim, contra raças abertas. Eu fiz esse estudo, eu tenho os dados. Pois tu és do ramo. Pois, desse estudo todo, até ao último campeonato do mundo que houve, 2022, de todas as provas internacionais, campeonatos da Europa e do mundo, o cavalo lusitano esteve presente em 50% das presenças internacionais. Inacreditável. E no último campeonato da Europa, para ter uma noção, nos 7 primeiros lugares, estavam 7 cavalos lusitanos. Isso é que é mau, sabes porquê? Pois, eles podem desanimar. Mas... Podem desanimar, vocês podem abafar o sistema. Não, eu já mas disse ao João Ralão, cuidado com isso, não é? Podem desistir. Portanto, é mas bom... há cada vez mais interesse. Portanto, equitação de trabalho, estamos falados. Falámos do toreio, equitação de trabalho. Ensino. Houve. Hoje o nosso cavalo faz parte das equipas, como já falámos, equipas portuguesas, equipas francesas, espanhola. Os espanhóis levam cavalos lusitanos à equipa. Isto era uma coisa impensável há 20 anos. Portanto, o cavalo lusitano está espalhado em todo lado. Campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos. Portanto, é um momento fantástico. Ainda temos a atrelagem também, portanto. Claro, a atrelagem e a equitação clássica. Porque a atrelagem, campeões do mundo 2 vezes, portanto, cavalos com aptidão para essa modalidade também, equitação clássica.
vou-te falar daquilo que me disseram porque eu não assisti. Acho que quando se juntam aquelas escolas todas, os portugueses são os melhores. A escola portuguesa da Artigo, esta antiga escola de Alter, que eles agora não gostam que lhe chamem esse nome, não é? É com cavalos de Alter, mas é a escola portuguesa de Artigo. Sim, mas não gosto muito. Para nós era a escola de Alter. Mas essa escola é sempre a melhor. Tu-te a falar... Sim, é verdade. Tanto que agora somos património material da Unesco, exatamente, não é? Com esta equitação portuguesa, não é? Que é um bocadinho mais, é tudo mais, não é? Mas sim, é verdade, estamos completamente num momento fantástico. Fantástico, pá. Muito bem. Ok, então e agora em jeito de conclusão, o que é que nos pode dizer? O Vasco tem sempre esse condão, está sempre a ver mais à frente. Não. É das pessoas que eu mais admiro com o conhecimento de causa de há muitos anos. Pensa muito nisto. Pensa, mas pronto, também pensa e age. Mas também age. Como é que consegue ver aqui o futuro do cavalo lusitano e da raça lusitana relativamente a outras raças de cavalos? António, depois daquilo tudo que nós aqui falámos, o futuro tem que ser risonho. Tem algumas premissas, claro. Tem algumas premissas. Mas agora, repara, o que é importante é este reconhecimento internacional pelo mundo inteiro da nossa raça como um cavalo útil ao homem de hoje e ao homem do futuro. Porque não tenhas dúvida, mesmo aquela senhora que tem 60 anos, 50 anos e quer comprar um cavalo para passear e que vai levar para a Suécia, para a Finlândia, para a Inglaterra, para a França, ela vai levar para um picadeiro público que também tem as amigas dela e ela quer competir com elas. Até no lazer há competição. Portanto, o nosso cavalo, quanto melhor for o passo, o trote, o galope, o tamanho, a sua capacidade de montabilidade, melhor é até para o lazer. Portanto, há um reconhecimento do mundo, de todo o mundo, que o nosso cavalo hoje já não é o gadelhudo. Era um cavalo gadelhudo, pequenino, pata curta, agarranado, que fazia uns números de circo. Acabou essa ideia. Eu ainda sou desse tempo. É verdade. Uma transformação notável. Mas eu sou desse tempo. Ainda me lembro de alguns. Ainda te lembras de alguns. Portanto, este reconhecimento, o que é que nos deu? Deu que cavaleiros internacionais de todo o mundo sabem que existe a raça lusitana. Podem não ter montado nenhum, mas começam a ter apetência para montar um. Os treinadores sabem que existe o cavalo lusitano. Os juízes internacionais sabem que existe o cavalo lusitano. Portanto, há aqui uma responsabilidade desta nossa geração e, sobretudo, desta direção e das que seguem. É potenciar isto. Surfar, estamos na crista da onda, não é? Agora é surfar e aproveitar. Surfar e aumentar. Fazer uma onda na Nazaré. Não pensar que o trabalho está feito, porque não está feito. Não está feito. E agora, queria deixar aqui para o fim a minha ideia, que é, posto isto, cavalo lusitano reconhecido mundialmente, por todos. 27 países a criar cavalos lusitanos com associações próprias. 40% dos nascimentos já são fora de Portugal. A raça lusitana é uma raça mundial com sede em Portugal. E então, o que é que temos que fazer? Rapidamente, um congresso em Portugal, onde vamos chamar toda esta gente para, em conjunto, debatermos um plano a 10 e a 20 anos para onde é que queremos ir. Porque já não é só os tugas. Tem que se dar voz a todas as pessoas envolvidas. Todas as associações. Esse congresso não é uma novidade, porque já fizemos um há 20 anos, na Torre do Tom, em que tu também foste convidado. Sim. Portanto, foi um embrião, E porquê? Porque esse congresso, até foi ideia minha e do Arsénio Cordeiro. Porquê? Porque havia na altura, e é bom falar nisto, despreocupadamente, havia na altura um movimento de algumas associações estrangeiras a querer fazer uma federação. E nós pensámos assim, a única maneira de os parar, porque senão nós somos uma das várias federações, somos um sócio dessa federação. Segmentava, não é? Portanto, há 20 anos. Então o que é que fizemos? Vamos chamar cá essa gente toda e demonstrar-lhes que o conhecimento está aqui e que eles sem nós não vão a lado nenhum.
20 anos depois, isso já não é preciso, porque eles estão todos convencidos que o conhecimento está aqui, em Portugal. Mas tem que se lhe dar voz. Mas temos que lhes dar voz e temos que saber o que é que vocês pensam disto. Ok? Acho muito bem, Portanto, excelente ideia. próximo projeto, congresso, se cá tivermos. Olha, muito obrigado, Vasco. Acho que foi aqui uns minutos muito bem passados, muito elucidativo. Uma pessoa que está sempre por dentro, está mesmo a surfar a crista da onda do Lusitano, ainda bem. Mas é uma onda da Nazaré, ainda por cima é uma onda da Nazaré. Uma onda grande. Uma onda grande. Olha, muito obrigado por este contributo, bem-aja, e que continue sempre ativo nestas ideias em promoção da raça lusitana. Claro, olha, obrigado a vocês e a ti especialmente, porque realmente, pá, o João Ralão escolheu bem. É aqui um homem que está dentro do assunto. É bom, porque podia ser alguém que estivesse fora, falava bem, mas está fora. Tu estás dentro e ajudas. Obrigado a todos e obrigado a ti. Obrigado.